A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. A sintonia do sucesso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Sexto domingo da Páscoa, 10 de maio, ano 2026. Já temos 10 dias aí do mês de maio, né? Maio, mês mariano, maio, mês das mães, né? E hoje também, domingo muito especial, que é o Dia das Mães, né? Das pessoas mais importantes aí da nossa vida, né? Dia das Mães, no mês mariano, o mês de Nossa Senhora, a maior mãe do mundo. Quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária. A Rádio Comunitária ainda está fora do ar, né? Estão em transição, fazendo a mudança ainda, né? Tem a parte burocrática, a parte de equipamento, né? A técnica, mas logo tudo estará funcionando novamente, né? Possivelmente teremos até um novo nome aí para a nossa rádio comunitária, né? Mas o programa Minutos do Evangelho vai continuar firme e forte aí nas ondas da nossa rádio FM comunitária aqui da nossa querida Ibirama. E é o programa Minutos do Evangelho, mais um domingo, né? Um programa realizado pela Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia Santo Berto, e hoje tem estreia no programa, já vou falar. O programa de hoje, então, nessa liturgia maravilhosa deste domingo, sexto domingo da Páscoa, mês mariano, dia das mães, né? Então, a liturgia nos diz o seguinte, ela nos diz que neste domingo, toda a igreja acolhe a promessa do Senhor de nos enviar o Santo Espírito, aquele que abre nossos olhos à fé e dilata nossos corações para que acolhamos e testemunhamos o amor de Deus. Que as celebrações da Eucaristia deste final de semana nos santifique pela presença do Senhor e nos prepare para receber o dom do Espírito por Ele prometido. Neste dia também recordamos nossas mães. Rendamos graças a Deus pelo amor e cuidado dele experimentado por meio delas. E pelas mães que já partiram, supliquemos ao Senhor que as acolha em sua morada eterna. Então, é uma liturgia bonita, uma mensagem que engloba tudo, né, que acontece neste domingo 10 de maio. E o programa deste domingo vem aí com seus quadros, vamos falar um pouquinho rapidamente nessa introdução do programa. Nós temos o Momento com Maria, e neste domingo, especialmente, nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora de Fátima, né? Nós que temos ali na nossa igreja matriz há muitos e muitos anos, muitas décadas, né? Uma imagem muito bonita de Nossa Senhora de Fátima, né? O dia dela é dia 13 de maio, né? E hoje, então, a gente vai falar no Momento com Maria dessa devoção tão importante, né? Nossa Senhora de Fátima. Quadro Catequese na Paróquia, com o Eduardo, com o Christopher, também a Jennifer, né? Os três aí que, juntamente com o Padre Rafael, né, tem nos auxiliado no programa Minutos do Evangelho. Falando no Padre Rafael, né? O Evangelho de hoje, de São João, o Padre Rafael nos traz, né, este Evangelho, essa proclamação do Evangelho, esse anúncio do Evangelho, né, e uma mensagem também desse texto de hoje. Um versículo apenas, versículo 15. Semeia mais, guardareis os meus mandamentos. É nosso Senhor nos falando no Evangelho de hoje. E hoje a gente tem estreia, né? A gente teve uns programas aí, 2 programas, eu acho, né? Que não tivemos o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica, né? Nós tivemos a desistência da Rosa Helena, né? Infelizmente com problemas de ordem particular, né? Mas a gente já tem alguém para fazer o quadro, né? E ela estreia hoje, né? É a Sara Niot Miller, né? Ela é ali da equipe de liturgia da Capela Bom Jesus, do bairro Bela Vista e Progresso, e ela também faz parte da equipe do terço da Igreja Matriz, né? Aquele terço que é rezado sempre antes
da Santa Missa ali na Igreja Matriz, ela faz parte da equipe, né, que faz esse terço na Igreja Matriz. Então, hoje, os santos da Santa Igreja Católica, né, Apostólica Romana, esse quadro será com a Sara Niotti Miller, né, que se Deus quiser, ela vai ficar conosco aí agora em diante no programa dos domingos, né? A Sara, muito bem-vinda, Sara, ao nosso programa Minutos do Evangelho. Encerrando a introdução do programa deste domingo, vamos ouvir a música do Salmo de hoje, é o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. E vamos ouvir então a música do Salmo de hoje. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação, dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Mês de maio, mês mariano. Hoje nós vamos falar do Momento com Maria e Nossa Senhora de Fátima. O dia dela é dia 13 de maio, que comemora aí 106 anos, né, da aparição de Nossa Senhora em Portugal, na cidade de Fátima. Vamos lá então falar de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima teve origem na cidade de Fátima, uma cidade de Portugal, onde 3 meninos, Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos, Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos, tiveram a visão de Nossa Senhora. Isso aconteceu no ano de 1917. Aconteceram 7 aparições de Nossa Senhora aos 3 meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio, e dali continuou todo mês por 7 meses, sempre no dia 13. Lúcia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3, eles descreveram assim a visão. Parecia ter uns 18 anos, a senhora rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural e divino estava sereno e grave, com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro, com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. No começo, as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora de Fátima as tranquilizaram, dizendo para que não tivessem medo e que ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezarem o terço todos os dias, para alcançarem a paz e o fim da guerra. Isso foi lá, Primeira Guerra Mundial, né? Então, a mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e arrependimento. Nossa Senhora de Fátima, ela insiste na oração do terço. Ela disse que o comunismo só cairia depois de muita oração. E assim aconteceu naquele período.
A oração e a Igreja, através do Papa João Paulo II, tiveram um papel decisivo na queda do Muro de Berlim e, por conseguinte, no enfraquecimento do comunismo. Mas ainda respira e muito forte, né? Ninguém acreditava naquelas crianças. Na segunda aparição, somente 50 pessoas estavam presentes para tentar ver alguma coisa. Depois, as crianças sofreram grandes perseguições por parte dos poderes públicos, pois não acreditavam, né? E achavam que aquilo era tudo invencionice ou, né, coisa da cabeça das crianças. Elas chegaram a ser até retidas, né? Presas na delegacia de Fátima, mas elas nunca negaram as aparições. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou uma oração aos meninos, e ela foi acrescentada na oração do Santo Rosário. Quando rezarem o terço, diz Maria, digam após cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Essa oração, né, quando a gente reza o terço e o rosário, né, ela é implícita ali e não é invenção dos homens. Foi Nossa Senhora que ensinou. Após a terceira aparição, o povo começou a acreditar e cada vez mais se aglomeravam pessoas, chegando a mais de 30 mil pessoas na última aparição. Na sexta aparição, Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro que viria das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, o sol apareceu entre as nuvens como um grande disco prateado, brilhando muito, mas sem cegar as pessoas. Começou a girar vertiginosamente e suas bordas se tornaram avermelhadas, espalhando os raios de fogo, de modo que sua luz refletia nas pessoas, nas árvores, e foi vista a 40 quilômetros de distância do local das aparições. Por 3 vezes, o sol girou e se precipitou sobre a terra, e todos, com medo, pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de 10 minutos. A partir desses acontecimentos, a devoção a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, aumentou, se difundiu para o mundo todo. E hoje, em seu enorme santuário, todos os peregrinos vão fazer seus pedidos, agradecimentos e orações. Para lembrar que esse evento, né, a ciência tenta explicar, mas não explica por que aconteceu naquele momento ali, onde Maria estava presente falando com as crianças, né? Podem explicar cientificamente quanto quiserem, né? Mas que é milagre, é. Vamos fazer então, para encerrar esse momento com Maria de hoje, antes da oração, quero lembrar também o seguinte, né, as aparições só aconteceram após o Papa pedir uma união dos católicos em torno de fazer muitas orações, rezar bastante, para que aquela guerra que estava acontecendo terminasse. Só depois que Maria vem aparecer lá em Fátima. Então, é um detalhe que às vezes as pessoas não falam, né, com relação às aparições de Fátima, mas iniciou-se tudo com o bispo de Roma pedindo as orações para o fim da guerra, a intervenção da igreja, né? Vamos fazer então a nossa oração à Nossa Senhora de Fátima, encerrar o quadro de hoje. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros de graça, contidos na prática de vosso rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da vossa redenção, que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos nestas orações. Se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. O rosário, ele tem que ser presente na nossa vida, né, rezando sempre pelo menos uma dezena do terço por dia, né? Vamos tentar fazer essa frequência no nosso dia a dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos teus filhos que te amam, Nossa Senhora de Fátima, abençoai as nossas famílias, aos nossos jovens dai vossa luz, cuidai de nossos doentes, querida Mãe de Jesus. Abençoai as nossas crianças, que ao mundo levem a paz, livrai-nos de todos os males, querida Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos teus filhos que te amam, Nossa Senhora de Fátima, abençoai as nossas colheitas, tudo que o povo produz, cuidai de nossa seara, querida Mãe de Jesus. Abençoai os trabalhadores, ao sem trabalho dai vossa luz, cubra-nos com o teu manto, querida Mãe de Jesus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos teus filhos que te amam, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós a Jesus. Somos teus filhos que te amam, Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Catequese na paróquia. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Você já se perguntou de verdade se a ressurreição aconteceu e o que isso muda na minha vida hoje? Porque não é só uma história bonita ou um momento importante da fé. A ressurreição de Jesus Cristo muda tudo, absolutamente tudo. Os discípulos antes estavam com medo, escondidos, sem esperança. Eles viram Jesus morrer e junto com ele parecia que todos os sonhos
tinham acabado. Mas então, algo inesperado, ele ressuscita e aquele grupo de jovens comuns, cheios de dúvidas, se transforma completamente. Eles ganham coragem, propósito, vida nova. E aí que entra você. A ressurreição não é só sobre Jesus vencer a morte. É sobre Ele te mostrar que nenhuma dor, nenhum erro, nenhuma fase difícil tem a palavra final. Talvez você esteja enfrentando um momento complicado, se sentindo perdido, cansado ou até desanimado com a vida. A ressurreição vem como um grito de esperança. Isso não termina aqui. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 4. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Percebe? Não é só Ele que ressuscita. Você também é chamado a viver uma vida nova. Uma vida com mais sentido, mais luz, mais verdade. Mas isso não significa que tudo vai ser fácil. A diferença é que agora você não caminha sozinho. A ressurreição é prova de que Jesus está vivo, presente na sua história, nos seus dias bons e difíceis também. O Papa Francisco dizia algo muito forte: não deixe que nos roubem a esperança. E é exatamente isso que a ressurreição faz. Ela devolve a esperança que o mundo tenta tirar da gente o tempo todo. Ser jovem hoje não é fácil. São muitas pressões, comparações, inseguranças. Às vezes parece que ninguém entende o que você está vivendo, mas a ressurreição te lembra que a sua história não está presa ao que deu errado. Em Deus sempre existe recomeço. Talvez você precise ressuscitar em algumas áreas, na fé que esfriou, nos sonhos que você abandonou, na alegria que você perdeu ao longo do caminho. E a boa notícia é: você não precisa fazer isso sozinho. A ressurreição muda tudo, porque mostra que o amor de Deus é mais forte do que qualquer dor, que a luz sempre vence a escuridão e que mesmo quando parece o fim, pode ser só o começo de algo novo. Então hoje fica esse convite: deixe a ressurreição acontecer dentro de você. Levante-se, recomece, confie, porque com Cristo vivo, a história também pode ser transformada. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi nebria me. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia na Paróquia Santo Huberto de Ibirama. E vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Entramos no capítulo onde ele fala sobre a Santa Virgem. Antes de sua vinda, a cólera de Deus estava suspensa sobre nossas cabeças, como uma espada prestes a nos ferir. Estávamos na fase ao qual as portas dos céus não estavam abertas para qualquer alma, pois todas, na sua benignidade, obviamente, estavam indo para a mansão dos mortos. Logo que a Santa Virgem surgiu sobre a terra, sua cólera foi abrandada, pois a partir da sua virgindade, a partir da sua pureza, Deus começou a preparar a vinda do seu Filho, do Verbo a encarnar aqui na terra. E isso era o indício da abertura das portas do céu, a partir do seu Calvário. Ela não sabia que deveria ser a mãe de Deus. E quando era pequena, ela dizia: quando será que eu verei essa bela criatura que deverá ser a mãe de Deus? A Santa Virgem engendrou-nos 2 vezes, ou seja, ela nos mostrou qual o objetivo que ela tinha para passar ao resto da humanidade. Na encarnação e aos pés da cruz. Portanto, ela é 2 vezes nossa mãe. Ela foi mãe no momento ao qual o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se encarnou para vir divulgar a palavra, o sumo bem. E aos pés da cruz, no momento ao qual Jesus, no Calvário, estava indo em direção à mansão dos mortos, para salvar as almas ao qual lá estavam e direcioná-las ao caminho dos céus. E graças a isso, hoje, todos têm o direito de, a partir de serem julgados e serem absolvidos pela bondade divina, caso assim queira nosso Deus, tenhamos a oportunidade de compartilharmos da mesa celestial na Jerusalém Celeste. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Huberto, mas venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, estamos vendo os dogmas sobre Jesus Cristo, né? E hoje vamos estudar o dogma que Jesus subiu ao céu de corpo e alma. Já vimos nos artigos do credo que ele ascendeu, né? E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, isso de fato é um pilar da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele ressuscitou de corpo e alma, né? Sua alma se uniu novamente a seu corpo e foi reformada, formando um corpo glorioso. Este corpo glorioso, livre do pecado, pois Jesus Cristo não tem o pecado, mas livre das amarras do mundo, inclusive da força da gravidade, ele, glorioso, pode ascender ao céu, subir. Então ele está lá, ao lado direito de Deus, de corpo e alma.
Isso, primeiramente, como nós, como cristãos, implica que se Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, obviamente nós, se formos bons cristãos, também vamos ascender ao céu e estar lá desfrutando da eternidade e do paraíso junto com Ele, participando com Deus, né? Isso primeiramente, né, como cristão. Olha, Ele ter subido ao céu, estando lá de corpo e alma, tendo passado, né, como nós estudamos, Jesus Cristo possui a natureza humana e divina. Ele tendo as ideias divinas, mas também tendo as ideias humanas, né, sabendo o que é o sofrimento, sabendo e ter vivido o sofrimento humano, primeiramente ele consegue ser o nosso mediador entre Deus e os homens, né? De fato, Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, porque Ele está lá à direita de Deus Pai, como de corpo e alma, né? E divindade. Então, mantendo a sua natureza humana e a sua natureza divina lá com Deus, lá em cima. Então, ele levou a concepção da humanidade para Deus. Por essa razão que Jesus, nosso Senhor, está lá no céu, é que a dignidade humana foi elevada. Se não, caso contrário, ainda mesmo que seguindo as leis mosaicas, seríamos animais, como animais largados à mercê do tempo, que é o tempo. O tempo é um atributo da criação, né? A criação está à mercê do tempo. No entanto, nós temos essa dignidade de ser filhos adotivos de Deus, porque o nosso irmão, vamos dizer assim, filho primogênito de Deus, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, está lá no céu de corpo e alma, então advogando por nós as causas humanas. Então Deus Pai, ato puro, criou o mundo e nos redimiu por seu Filho Jesus Cristo. Então assim, ele, vamos dizer, o vínculo do nosso sofrimento humano até chegar a Deus, para que Deus veja e entenda o nosso sofrimento humano, é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos redimiu, Ele nos trouxe de volta para Deus, Ele nos reconciliou com Deus, e estando lá de corpo e alma, Ele consegue justamente elevar a dignidade humana. Essa é a importância desse dogma, de Cristo estar lá de corpo e alma. A gente já percebia ao longo da história, por exemplo, os gregos na sua mitologia já desenhavam figuras mitológicas como Hércules, né? Apesar de que eles definiam Hércules como um ser filho de Deus, mas metade Deus e metade humano, um semideus, né? Algo nesse sentido que fala a mitologia grega, né? Ou tem figuras parecidas na mitologia egípcia e em outras mitologias também, mas de qualquer forma, então a humanidade já naqueles tempos então estava já assimilando a ideia de um Deus que foi feito homem e está lá no céu de corpo e alma, coisa que antes não era possível entender. Tanto que o entendimento de Deus até então era a associação de figuras de animais, ou mesmo na própria mitologia grega, figuras humanas, mas que se degladiavam um entre o outro, com atributos meramente humanos e não de um Deus absoluto e todo-poderoso. Mas então, veja que Jesus Cristo, como Deus, se esvaziou da divindade, se fez homem e subiu, levando consigo a humanidade como sendo Deus. Então esse dogma aqui de Jesus ascendeu ao céu é importantíssimo para nós. Justamente o nosso pilar que define a humanidade. Fora isso, se não acreditarmos que existe um Deus que é o Filho do Pai da Santíssima Trindade, que se tornou um homem, um Deus que está de corpo e alma lá em cima, nos defendendo e intercedendo por nós, a humanidade simplesmente seria deixada ao deísmo, né? Como se Deus criasse um mecanismo que é o mundo, e o mundo funcionasse sozinho, sem
a preocupação de Deus. Deus só observa e deixa a coisa acontecer. Mas isso não é verdade. Deus justamente tem vínculos amorosos com nós. Deus nos ama, e esse fato de nos amar também está vinculado ao fato de que Ele só pode nos amar porque Ele tem esse vínculo direto com a humanidade, porque Ele viveu aqui entre nós, né? Isso nos dá mais segurança de botar nossas aflições para Deus, né? Senão, Deus, como Todo-Poderoso, poderia nos ignorar. Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas como Ele se compadece de nós, né? Por isso que existe o Sagrado Coração de Jesus, porque ele viveu o sofrimento humano, então Ele compadece do sofrimento humano e consegue entender os nossos corações, né? Claro, Ele conseguia até antes porque Ele é o Todo-Poderoso, mas no entanto Ele vivenciou isso, então Ele tem essa experiência humana que dá esse vínculo maior entre Deus e o homem, né? Coisa que não se tem com as criaturas, né? Mas se tem em especial com o ser humano. Pois bem, eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pace in Domini. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Se me amardes realmente, observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre.
nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. A meu Pai eu rogarei e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. A meu Pai eu rogarei e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Se me amardes realmente, observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho nesse domingo, hoje também Dia das Mães. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, nosso Senhor nos recorda que quem o ama guarda os seus mandamentos. É muito fácil e ouvimos muitas pessoas dizerem que têm fé, que amam a Deus, mas não vivem os mandamentos. A prova de que realmente o amamos é observar os seus mandamentos, e é Ele quem determina assim. Por isso é necessário sempre fazer uma revisão da nossa vida e ver se nossa vida está se conformando aos mandamentos. Se ela não se conforma, temos um discurso com os lábios e outro com a vida, e o Pai não habitará em nós, e tampouco o Filho, e tampouco o Espírito Santo. Para ter essa habitação em nós tão linda como Jesus falou, é necessário amá-lo e, portanto, observar seus mandamentos. Às vezes temos, inclusive, nos nossos tempos, a tendência de nós querermos que a lei de Deus mude, nós queremos que a igreja mude, que tudo se adapte ao nosso gosto, como crianças mal acostumadas que querem coisas sem poder receber. Meus queridos filhos, uma qualidade indispensável, ou melhor, uma virtude para se entrar no céu é a humildade. Sem essa não nos salvaremos. E, portanto, a humildade e a obediência andam juntos. Porque enquanto o nosso orgulho falar alto, não amaremos a Deus verdadeiramente. Por isso, vamos amá-lo e vamos observar os mandamentos. Aprenda os 10 mandamentos, aprenda os 5 mandamentos da igreja, aprenda e viva na tua vida, e verás o quanto serás mais feliz e mais tranquilo, sabendo que é Deus quem nos guia, e é importante que Ele habite em nós, porque senão, na verdade, estaremos vazios.
E hoje quero transmitir meu abraço, minha bênção especial a todas as mães, que Deus abençoe cada uma delas, esse sinal de amor que já encontramos quando chegamos nesse mundo. Que seu amor seja sempre um reflexo do amor de Deus, que é um amor que não cansa, que não desiste, que não desanima, que é um amor que sempre espera, um amor que educa, que nutre, que cuida. Mamães, Deus abençoe, meu abraço grande a cada uma de vocês e parabéns por estarem abertas à vida, seja ela de forma biológica ou pela adoção. Ser mãe é uma grande graça, uma graça tão maravilhosa que quando Deus fala do amor, Ele compara o amor dele ao amor de uma mãe. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos agora no programa Minutos do Evangelho, quadro Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta semana, de 4 a 9 de maio, vamos mergulhar na história de homens e mulheres que deram a vida por amor ao reino de Deus.
Em 4 de maio, a Igreja recorda a bravura de São Floriano, soldado romano e mártir. Ele é o padroeiro dos bombeiros, pois sua fé era um fogo que nenhuma perseguição pôde apagar. No mesmo dia, celebramos São Peregrino, o santo dos enfermos. Após uma juventude turbulenta, ele converteu-se e dedicou-se à oração, tornando-se um exemplo de esperança para aqueles que enfrentam doenças graves como o câncer. No dia 5, conhecemos a história de Santo Ângelo, carmelita e grande pregador. Ele cruzou mares para levar a palavra de Deus. Sua fidelidade à verdade o levou ao martírio, ensinando-nos que ser cristão exige coragem e uma vida profunda de oração e jejum. Já o dia 6 é marcado pelo brilho da santidade na juventude. Celebramos o pequeno São Domingos Sávio, que nos ensinou que se não conseguir a santidade, nada terei feito neste mundo. Também lembramos São Leonardo Murialdo, o apóstolo da juventude operária, que viu na educação dos mais pobres uma forma de anunciar o amor infinito de Deus. Chegando ao dia 7, honramos Santa Flávia Domitila, uma nobre que renunciou aos luxos de Roma para manter-se fiel a Cristo. No dia 9, encerramos a semana com São Máximo, bispo de Jerusalém. Ele sofreu torturas terríveis por sua fé, mas permaneceu firme como uma rocha, guiando o povo de Deus com sabedoria e paciência. Que então o exemplo destes homens e mulheres inspire-nos a configurarmos a Cristo aqui em nossa paróquia Santo Huberto. Santos e santas da Santa Igreja Católica, rogai por nós. O programa Minutos do Evangelho continua com a programação. Fiquem com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Último bloco do programa de hoje, 10 de maio. Vamos falar do dízimo, né? Rapidamente, a importância do dízimo segundo a CNBB. A gente vai nessa reflexão aí da importância do dízimo segundo a nossa Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
E hoje a gente vai falar bem rapidamente. Há umas questões básicas que pressupõem o dízimo, né? Fé, gratidão, generosidade, senso de corresponsabilidade, consciência da dimensão econômica da evangelização. Por isso a CNBB assim define o dízimo. O dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sua sustentação, né, e da sua igreja, da sua comunidade. Ele pressupõe pessoas evangelizadas que entendem da doutrina, né, que entendem do evangelho, sabem, né, o que significa ofertar o dízimo e comprometidas com a evangelização, estão também assumindo o seu papel na sua parte de evangelizar, né, que não seja com palavras, seja então com a sua oferta do dízimo, né, que também é evangelizar, dízimo também é evangelizar. Também falar da agenda da nossa paróquia, a gente tem essa semana agora, né, que está aí, iniciando, então vamos falar um pouquinho dos compromissos agendados aí da nossa paróquia Santo Berto. Na quarta-feira, começamos com o dia 13 de maio, né, é dia de Nossa Senhora de Fátima, né, 7h30 da noite teremos a missa na Igreja Matriz Santo Berto, né? Nesta quarta-feira é dia de Nossa Senhora de Fátima, então 7h30 da noite. Já na quinta, 7h30 da noite também, temos a missa na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalbergia. No sábado, 16 de maio, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Também dia 16 de maio, 7 da noite, missa na Igreja São João Batista de Nova Estetim, né, ali bairros Nova Estetim, São Cristóvão, então 7 da noite. Já no domingo, é dia 17 de maio, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz, né, é o domingo da Ascensão do Senhor, 17 de maio. Também dia 17 de maio, às 10 da manhã, haverá missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. E no domingo, às 7 da noite, encerra-se, então, as celebrações com a missa na Igreja Matriz, a missa da noite, então, domingo da Ascensão do Senhor, né? Então, é essa a agenda da nossa paróquia. Lembro que essa mesma agenda ela está disponível, né, nas redes sociais da nossa paróquia, no Instagram, no Facebook, a gente tem também no X, né? Tem o grupo de WhatsApp ali da paróquia, né, também disponível a agenda lá, inclusive lá ela fica fixa, e a gente também tem falado dia a dia, né, no programa da rádio, no momento só na Rádio Belos Vales, né, às 6 horas da manhã, Rádio Belos Vales, 89.9 FM, programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, né, um gentil oferecimento, né, da direção da Rede Vale Norte de Comunicações da Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, programa Minutos do Evangelho. Estamos aguardando, né, o restabelecimento, né, da sintonia da rádio comunitária, né, não sei se vai ficar esse nome, talvez mude, mas 87.9 FM, ela está se mudando, está vindo para o centro da cidade, ali pertinho da Igreja Matriz. Assim que tiver tudo funcionando, tudo legalizado, bonitinho, o programa Minutos do Evangelho volta, né, nessa sintonia, segunda a sexta-feira, ao meio-dia, por reprise às 7 da noite, e aos domingos, ao meio-dia, o programa Minutos do Evangelho. Por enquanto, a gente está disponibilizando o programa, né, a partir do meio-dia no Facebook, né, e também no YouTube da nossa paróquia, né? Tem também o YouTube, né? Só no YouTube a gente só divulga vídeos lá, né? Então, mas tem o vídeo do programa todinho lá, né? Todo domingo a gente está colocando até que a rádio comunitária volte ao ar, né? Mas ele sempre está lá, né? Esses vídeos sempre a gente divulga, só que não nesse horário, a gente divulga mais tarde, né? Mas por enquanto a gente está fazendo aí como se fosse o programa na rádio, tá bom? Um grande abraço a todos, o Padre Rafael nos dá a sua bênção no final do nosso programa, né? Fiquem todos na graça do Senhor e que Deus esteja presente nesta semana com todos nós e com nossas famílias. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama,
quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. 879-87,9. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.